No passado, a infância terminava quando você podia segurar uma ferramenta ou arma. Esqueça barraquinhas de limonada, crianças no passado portavam rifles, mineravam carvão e arriscavam a vida diariamente. Você não imagina os tipos de trabalho que os adultos lhes impunham. Veja trabalhos reais que crianças eram obrigadas a fazer neste episódio do The Infographics Show. Alguns deles assustadores. 12 meninos jornaleiros. O trabalho parece fácil. Vender jornais. Um ótimo primeiro emprego para crianças. Na verdade, acredita-se que Benjamin Franklin tenha sido o primeiro jornaleiro dos Estados Unidos, já que ele ajudava a entregar o jornal do irmão dele em 1721. 100 anos depois, o New York Sun contratou jovens vendedores, mas o trabalho não era confortável como em uma banca de jornal. Os jornais eram vendidos nas esquinas das ruas e os vendedores eram frequentemente adolescentes ou pré-adolescentes. Eles enfrentavam longas horas em pé ao amanhecer e eram responsáveis pelos jornais que recebiam para vender. E as ruas perigosas não eram amigáveis. Os meninos jornaleiros, ou newsies como eram frequentemente chamados, enfrentavam assédio tanto da polícia quanto de vendedores rivais de jornais. Eles tinham pouca defesa se tivessem seus jornais ou seus ganhos modestos roubados, e também precisavam se preocupar com o trânsito enquanto tentavam encontrar um bom lugar para vender. Isso resultou na famosa greve dos jornaleiros de 1899, quando enfrentaram o império da mídia de Joseph Pulitzer e conquistaram concessões, como não pagar por jornais não vendidos. O trabalho evoluiria, mas não seria mais fácil. O século XX mudou para os subúrbios. Os entregadores de jornal, como passaram a ser conhecidos, se viam atravessando seus bairros ao amanhecer para entregar assinaturas. Isso elevava o risco no trânsito local e o incômodo de cobrar moradores mal-humorados. Essa profissão não foi proibida, já que ainda existem entregadores de jornal hoje em dia. Poucos adolescentes ainda fazem esse trabalho, e os dias de pedalar pelo bairro já passaram. Muitos deles fazem isso do banco do passageiro do carro do pai, enquanto ele dirige pelo bairro. Esse próximo emprego não durou muito, mas isso é uma coisa boa. Arrumador de pinos. Para crianças hoje, o boliche é onde vencem o pai e se impressionam com as máquinas. Você joga a bola, derruba pinos e logo ela retorna para outra rodada. Enquanto isso, os pinos já estariam de pé de novo. Seu irmão mais velho pode ter dito que duendes mágicos recolocavam os pinos, mas a verdade é que isso era feito de forma bem diferente e mais sombria. Digamos que você estaria do outro lado da pista. Os primeiros colocadores de pinos eram garotos pequenos que cabiam na pista, um tema importante daqui para frente. Os garotos se agachavam atrás da pista e rapidamente recolhiam e empilhavam os pinos. Era um trabalho tenso, acelerado e perigoso. Eles lidavam com bolas de boliche rápidas que batiam forte. Um garoto atingido no rosto podia perder dentes ou ter concussão, e uma bola nos dedos podia causar dor permanente ou perda de destreza. E o avanço da tecnologia só pioraria as coisas. À medida que as pistas de boliche começaram a usar mais roldanas e elevadores para organizar as coisas, os garotos dos pinos acabavam ficando em ainda mais perigo. Havia o risco de prender um dedo e perdê-lo na hora. Deve ter sido um alívio quando a tecnologia avançou e avisaram aos garotos dos pinos que não precisariam mais deles. A primeira máquina automática de reposição de pinos foi patenteada em 1941, e hoje ainda costuma haver um funcionário de plantão só para garantir que nada emperre, mas geralmente é um adulto. Ser pequeno tem vantagens, mas pode render os trabalhos mais sujos. 10. Limpador de chaminés. É uma das imagens mais icônicas da Inglaterra do século XIX. O pequeno menino limpador de chaminés, com o rosto preto de fuligem, oferecendo seus serviços com um sotaque cockney. Isso não era só um clichê, era um dos trabalhos mais importantes. Quase todas as casas usavam fogão a lenha, e as chaminés entupiam de fuligem com o tempo. Esse acúmulo impedia a saída da fumaça, tornando as lareiras perigosas à saúde. O jeito mais seguro era limpar bem a chaminé com frequência, e para isso eram necessárias mãos pequenas. Era comum que meninos pré-adolescentes assumissem esse trabalho, pois eram pequenos o suficiente para descer pela chaminé e usar uma escova de cerdas grossas para limpá-la. Apesar do salário modesto, era uma renda estável na época, embora poucos recebessem esse dinheiro. A maioria dos limpadores de chaminé eram aprendizes órfãos entregues a profissionais experientes.
Era um trabalho duro e desconfortável que deixava os meninos cobertos de fuligem e tossindo muito ao final do dia. Era só o começo dos perigos. As chaminés eram estreitas e quase não havia espaço para se mover. Se preso corretamente, você poderia ficar entalado facilmente. No melhor dos casos, isso significa ser puxado à força e acabar com alguns arranhões feios, propensos à infecção. Muitos meninos morreram sufocados ao ficarem presos, e depois descobriram que a fuligem aumentava o risco de câncer, levando muitos à morte anos após deixarem o trabalho de limpadores de chaminé. Leis do século XIX, felizmente, acabaram com esse comércio de trabalho infantil, que não era o único trabalho de limpador arriscado. 9. Limpador de travessia. No século XIX, as ruas ganhavam importância. Carruagens puxadas por cavalos eram o principal transporte, e com o crescimento das cidades, o tráfego aumentava. Infelizmente, os cavalos produziam um tipo diferente de poluição do que os carros, um tipo mais fedorento. As ruas das cidades ficaram cheias de dejetos de cavalos e poluição, dificultando a locomoção. Tudo isso criou oportunidade para quem buscava salário. Era um trabalho sujo, mas necessário. Assim surgiu o varredor de rua. Para as crianças que faziam isso, era perigoso e muito sujo. Jovens varredores, normalmente órfãos, precisavam trazer seu próprio equipamento para trabalhar. Um balde, vassoura ou pai-luvas, se tivessem sorte. Não podemos deixar as senhoras da sociedade sujarem seus vestidos com cocô de cavalo. Os meninos costumavam escoltar mulheres que queriam segurança no caminho, sendo isso considerado melhor que ser mendigo. Mas isso também fazia você depender do cliente, que podia escolher quanto pagar. Com o tempo, o trabalho ficou mais difícil e desagradável. Alguns varredores foram contratados pela prefeitura, garantindo renda mais estável, mas apesar do pagamento melhor, o trabalho continuou igual. O tráfego aumentou, desviar de cavalos e carroças ficou perigoso. Depois vieram os veículos motorizados e piorou. Varrer as ruas. Começou a aparecer um jogo de Frogger muito antes dos videogames existirem, e no fim, o risco de ser atropelado por um veículo tornou essa função cada vez menos promissora, até que ela simplesmente desapareceu. Pelo menos suas mãos ficavam mais limpas que no trabalho seguinte. 8. Caçador de ratos. Na Inglaterra vitoriana, o rato comum era uma grande ameaça à saúde. Esses ratos transmitiam doenças e a peste negra ainda era uma lembrança recente. Como o saneamento não era como é hoje, a maneira mais eficaz de reduzir as doenças era diminuir a população de ratos, e isso significava que seria necessário matar muitos deles. Naquela época, os exterminadores não tinham venenos especialmente desenvolvidos. Usavam força bruta e o famoso caçador de ratos, Jack Black, os capturava para receber recompensas do governo. Com a caça aos ratos virando trabalho comum, logo atraiu os desesperados. Qualquer um podia capturar ratos, entregá-los e ganhar pouco. Para muitos aprendizes de caçadores de ratos, não havia escolha. As mãos pequenas facilitavam pegar pragas e o tamanho permitia rastejar em espaços apertados para achar ninhos. Se isso parece um filme de terror, você está certo. Esse trabalho era arriscado para a saúde dos jovens caçadores, já que ratos mordem e arranham. Isso representava um enorme risco de infecção, e naquela época o tratamento para infecções era, na melhor das hipóteses, muito ruim. Sem contar as doenças que os ratos transmitem às camadas mais baixas da sociedade. Não houve nenhuma reforma real para essa situação. Ela sumiu com o avanço das técnicas de controle de pragas, e as crianças pobres nessa condição foram em grande parte ignoradas. Essa próxima posição era incrivelmente desejada, mas isso não significa que fosse fácil. 7. Escudeiro. Durante a Idade Média não havia posição mais desejada do que a de cavaleiro. Eram guerreiros de alta patente que tinham acesso às melhores armaduras e cavalos. Alguns até tinham acesso direto ao ouvido do rei. Esses nobres cavaleiros asseguravam conforto à família e terras para gerações futuras, ao servir com honra em operações militares defensivas e ofensivas. Eles tinham muitas armas e equipamentos e precisavam de alguém para cuidar disso e do cavalo. Essa era uma posição complicada, e a sobrevivência do cavaleiro muitas vezes dependia disso. Então eles escolheram uma criança. Ser escudeiro era considerado honroso, pois jovens de cerca de 14 anos aprendiam como aprendizes de cavaleiros.
Ele polia as armas, alimentava o cavalo e atendia a todas as necessidades do cavaleiro até a hora da batalha, quando então corria corajosamente para o combate ao lado de seu mestre, pronto para reagir a qualquer momento para entregar a arma que ele precisasse ou para cuidar de um ferimento. Se bem feita, a posição poderia levar a cavalaria se ele sobrevivesse. Já dissemos que era uma criança indo para o combate sem armadura nem arma? Era uma das posições com maior mortalidade, de forma proposital. O cavaleiro era valioso para o rei, e protegê-lo era uma estratégia comum. Se isso significasse sacrificar uma criança para salvá-lo, bem, que assim fosse. Um garoto podia facilmente se tornar o escudeiro de um cavaleiro bêbado e abusivo que transformaria sua vida em um inferno. Mas apesar disso, era uma das posições vistas como um caminho claro para sair da pobreza e buscar aventura. Aventura nem sempre é boa. Pode ficar bem complicado. 6. Garoto Loblolly, a vida no mar é perigosa, longe da terra e de tratamento médico confiável. O movimento do mar causa enjoo e pode tornar até cirurgias simples perigosas. A concentração de muitos homens em um navio facilita a propagação de doenças. No século XIX, médicos de navio tinham trabalhos difíceis e precisavam de um garoto como assistente. Bem-vindo ao bizarro mundo do garoto Loblolly. Na Era da Vela, entre os séculos XVI e XIX, médicos de navio costumavam ter um jovem assistente. Às vezes era um homem buscando seu primeiro emprego, mas na maioria das vezes era um menino órfão ou um aprendiz que podia estar na adolescência ou ser ainda mais novo. Ele ajudava o médico em tudo e a função recebeu o nome do mingau grosso, servido a marinheiros feridos ou doentes. Esse trabalho incluía trocar curativos, cuidar de doentes ou tarefas médicas básicas, geralmente sem treinamento, até que ficasse perigoso para a vida. Se um marinheiro se machucava, o médico do navio recorria a medidas extremas. Isso podia envolver colocar um osso no lugar enquanto o marinheiro ferido se contorcia de dor ou até amputar um membro. O garoto Loblolly de repente virava assistente cirúrgico e via coisas muito traumatizantes. E sejamos honestos, dias de folga para cuidar da saúde mental não faziam exatamente parte do pacote de benefícios. Apesar de menos perigoso que outros, o trabalho expunha muito a infecções e doenças. Se o navio balançasse e o cirurgião errasse com a faca, o próximo na enfermaria poderia ser o garoto Loblolly. Diversas grandes indústrias dependiam do trabalho infantil. 5. Trabalhadores têxteis. Com o surgimento da Revolução Industrial, as máquinas desempenharam um papel fundamental na produção em massa de mercadorias. Agora, trabalhadores que levavam muito tempo para fazer um item passaram a produzi-lo 100 vezes mais rápido, mas o patrão exigiu 100 unidades em vez de uma. A indústria têxtil prosperou, pois as máquinas de costura permitiram a produção em massa. Por sua precisão, crianças e jovens mulheres eram preferidas pelos magnatas têxteis, o que gerou inúmeros horrores. Acidentes eram comuns nos primeiros dias da indústria têxtil, já que os trabalhadores frequentemente prendiam as mãos nas máquinas. Muitos perderam dedos e, ainda mais perturbador, eram cobrados pelos danos às máquinas e tinham semanas de salário descontadas. Eles precisavam cumprir cotas rígidas e as fábricas eram trancadas, o que resultou no incêndio da Triangle Shirtwaist, um dos piores desastres de Nova York, com 146 mortos e grandes reformas posteriores. Mas havia outra função terrível nas fábricas. O catador de mulas, geralmente uma criança, trabalhava nas fábricas de algodão limpando e recolhendo resíduos sob a mula de fiar que processava o algodão. Esse resíduo era valioso, mas não a ponto de parar a máquina, então as crianças rastejavam sob o maquinário para coletar o excesso de algodão enquanto as máquinas seguiam funcionando. Muitas crianças tiveram dedos, mãos ou cabeças esmagadas por se aproximarem demais da parte móvel errada. Mas isso não se compara ao dano causado pela próxima profissão. 4. Garota dos fósforos. O século XIX foi marcado pelo crescimento das fábricas, pois muitas indústrias surgiram e buscavam trabalhadores habilidosos. Uma delas era a fabricação de fósforos, já que todos aqueles cigarros que estavam sendo vendidos precisavam de algo para acendê-los. Naquela época, os fósforos eram feitos de palitos de madeira mergulhados em enxofre e fósforo branco, sendo este último um composto venenoso ao qual os trabalhadores eram expostos constantemente.
Eram até incentivados a pôr os lábios na ponta para secar o fósforo mais rápido, com consequências físicas devastadoras. Inicialmente, isso era considerado um trabalho mais fácil, sem peças móveis rápidas das fábricas têxteis e com poucos acidentes graves. Ainda assim, isso atraiu muitas funcionárias jovens, incluindo várias adolescentes. Estava tudo bem, até que suas mandíbulas começaram a doer. No início, parecia dor de dente e gripe, mas piorou. As mulheres sofreram inchaço, perda de dentes e infecções graves, revelando que o problema não era dentário. Estava na mandíbula e só ia piorar. A doença, conhecida como mandíbula de Foss, causava a degradação do osso da mandíbula devido à exposição excessiva ao fósforo branco. Muitas mulheres perderam a mandíbula inferior, o que afetou sua capacidade de comer e falar. Isso gerou grande revolta trabalhista, levando as mulheres afetadas a fundarem o Sindicato das Mulheres Fabricantes de Fósforos, o maior sindicato feminino do Reino Unido na época. Isso permitiu reformas que eliminaram o risco do fósforo branco. Mas a exposição a materiais perigosos era apenas procedimento padrão naquela época. 3. Macaco de pólvora. Na era da vela, muitos empregos para meninos do mar colocavam você no centro da ação. Naquela época, muitos meninos eram grumetes, mas alguns atuavam como macacos de pólvora próximos ao combate. Normalmente, esses eram os meninos mais rápidos e pequenos, o que permitia que eles se movessem rapidamente entre os convéses e entregassem a carga preciosa aos tripulantes responsáveis pelos canhões. Canhões precisam de algo para funcionar. Os meninos transportavam a pólvora do depósito no porão do navio até as estações de artilharia, onde os artilheiros a colocavam nos canhões e a incendiavam, tentando afundar um navio inimigo. A pólvora era muito valiosa e volátil. Um deslize no local errado podia molhar a pólvora, torná-la inútil e custar uma batalha, afundando todo o navio. Um erro já era suficiente e nem o sucesso trazia segurança. O mais perigoso de ser macaco da pólvora era ficar junto aos canhões ao dispararem, sem equipamentos de proteção naquela época. Se algo falhasse, poderia haver explosão ou incêndio espalhando destroços. Digamos que havia um motivo para tantos piratas usarem tapa-olho. Apesar do risco, era uma das posições mais prestigiadas para um jovem em um navio e garantia muitas histórias emocionantes. Pro próximo, nós vamos descer muito fundo. 2. Mineiro. Você já sabe que certas profissões são perigosas. Mineiros estão sempre em risco, descendo profundamente na terra em poços escavados para extrair carvão ou outros recursos valiosos. Mineiros estão sempre em risco de serem soterrados por desabamentos, e para aqueles que trabalham lá por muito tempo, é comum desenvolverem doenças pulmonares devido à inalação de tanta poeira ao longo dos anos. Então, naturalmente, no passado, as pessoas pensaram: "Ei, vamos simplesmente colocar algumas crianças lá embaixo." Isso era feito pelo mesmo motivo de muitos outros trabalhos. As crianças eram pequenas e conseguiam entrar em áreas onde os adultos não conseguiam. Se algumas crianças não saírem de lá, há muitas outras para substituir. A mineração muitas vezes era um negócio de família, então era comum os meninos começarem a aprender na mina do pai desde cedo. Enquanto alguns trabalhavam no poço principal da mina, sem força para escavar, muitos eram empregados como quebradores de carvão na etapa seguinte do processamento. O trabalho consistia em separar o carvão puro das impurezas com um quebrador, uma peneira martelada para que o carvão se partisse em pedaços menores. O trabalho era duro, exaustivo e interminável. O trabalho era manual, realizado por meninos de 8 a 12 anos ou mineiros idosos semi-aposentados. Os quebradores trabalhavam 10 horas diárias, 6 dias por semana, retirando ardósia e minerais do carvão em correias transportadoras. Cada carga de carvão passava por vários quebradores de carvão, e lesões nas mãos eram comuns tanto por causa das bordas afiadas da ardósia quanto pelas máquinas com as quais trabalhavam. O trabalho era tão terrível que esse foi um dos primeiros grandes protestos contra o trabalho infantil. Em 1885, a Pensilvânia proibiu menores de 12 anos de trabalhar como quebradores de carvão, mas empregadores e famílias ainda falsificavam documentos. Todos esses trabalhos são perigosos, mas pelo menos não começavam com a perda de uma parte do corpo. 1. Castrato.
Durante a Idade Média e o Renascimento, as elites viam as artes como um dos maiores prazeres. O público da ópera via cantores masculinos com vozes incrivelmente altas e belas, mas isso não era resultado de treinamento vocal, e sim de mutilação. Esses eram os castratos, cantores que haviam sido castrados para impedir que suas vozes mudassem. Como a voz muda na puberdade, meninos de 8 a 10 anos eram entregues à ópera para serem criados e treinados. Quem entregaria seu filho à velha tesoura? Normalmente, isso ocorria por causa da pobreza. Se um menino de uma família pobre tinha uma voz forte, a família muitas vezes via isso como um caminho para segurança e sucesso para ele. Ok, então ele não teria filhos, mas teria uma longa carreira na ópera e alcançaria uma riqueza impossível de outro modo. Centenas deles existiam simultaneamente, e a castração precoce causava mudanças corporais. A falta de testosterona fazia seus membros e costelas crescerem de forma incomum, resultando em um alcance vocal muito poderoso. Mas o processo para chegar a isso era horrível. Naquela época, os procedimentos cirúrgicos eram limitados e insalubres, por isso, raramente removiam cirurgicamente os testículos. A técnica comum era mergulhar o menino em água gelada até adormecer e depois torcer os testículos para cortar o sangue, causando atrofia e morte deles. Processo difícil, porém frequentemente resultava em fama e riqueza. Isso tornava a ideia atraente para muitas famílias nascidas na pobreza e provavelmente a aproximação humana mais próxima de ser um cachorrinho de Madame Querido que acabou de ser castrado. Se achou esses trabalhos infantis brutais, veja o que os adultos enfrentavam para ganhar trocados. Assista a piores trabalhos da história humana ou clique neste vídeo.